E eu queria muito convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3, e nós vamos fazer a leitura de alguns versículos desse capítulo, que é o capítulo bíblico que narra a queda do homem, o pecado do homem e da mulher. E eu gostaria de ler com vocês, e eu vou ler com vocês até o versículo de número 21. Diz assim: a serpente era o animal mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e a mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: aonde você está? Ele respondeu: ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que tu me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que eu comi do fruto. Então o Senhor disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher, ele disse: farei mais intensas as dores da sua gravidez, e com dor você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse: uma vez que você deu ouvido à mulher, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o teu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. O homem Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e a sua mulher. Senhor, eu te peço, dai-nos direcionamento, para que possamos refletir através da sua palavra essa noite. Nos conduza, nos transborde de graça, que os ouvidos dos nossos corações estejam abertos para a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. A cena que nós vimos aqui
relatada aqui em Gênesis, capítulo de número 3, é a queda. O momento em que o homem e a mulher estavam em um relacionamento ótimo entre um e outro e Deus, morando num lugar maravilhoso, um lugar ecologicamente correto, em um lugar extremamente perfeito, e eles veem a serpente, e o interessante é que nessa perspectiva, a serpente ela olha para a mulher e ela fala assim: então quer dizer que Deus disse que vocês não podem comer nada do jardim? A mulher disse: não, o Senhor disse que a gente pode comer o que a gente quiser, só não do fruto da árvore que está no meio do jardim. Quer dizer, a mulher e o homem tinham uma total consciência do que podia e não podia, até mesmo antes do pecado. E a serpente vem com uma mentira, ela vem pegando ali a palavra de Deus e distorcendo o que Deus havia dito, e chamando de uma certa forma Deus de mentiroso, e ela fala assim: Deus ele não quer que vocês sejam iguais a Ele. Poxa, mas eles já eram forma e semelhança. Mas Deus não quer que vocês conheçam tudo o que Ele conhece, que vocês sejam equiparados a Ele. E a mulher, cheia da tentação, viu que o fruto era bom. Irmão, eu acho muito interessante, sempre que eu leio Gênesis e eu comparo com as nossas vidas, o pecado ele tem uma cara gostosa. Pode reparar, o pecado tem uma cara gostosa. O pecado é agradável. O pecado ele desce redondo. Nada contra quem bebe a sua cerveja, né? Eu não estou fazendo marketing contra aquela cerveja que desce redondo, mas ele desce fácil. É fácil. Mas depois vem a consequência. E a consequência é amarga. É igual você saber que você tem problema no seu fígado e comer aquela feijoada maravilhosa com torresmo maravilhoso, e aí depois você sabe que vai ter que enfrentar aquela queimação estomacal. O pecado ele é assim. Ele tem uma aparência gostosa, mas ele cheira de desobediência. Veio uma frase ao meu coração quando eu estava pensando sobre isso, e eu coloquei assim: o pecado é uma propaganda enganosa. O pecado é uma propaganda enganosa. O pecado é uma propaganda enganosa e os juros dele custam a eternidade. É mais ou menos isso. E é o que a serpente faz. Deus está mentindo. E a mulher, já com uma morrendo de vontade de experimentar daquele fruto, que não é a maçã. Não é a maçã, Clara. Não é a maçã. Pode comer maçã à vontade. Tem crente que não come maçã porque fala que é o fruto do pecado. Vai ler a Bíblia, desviado. Aí, pode comer maçã, Danilo. Maçã do amor também, tá bom? Aí, a mulher come do fruto e dá o fruto para o marido. Inocente Adão, homem inocente. Tadinho do Adão, gente. Não sabia que fruto que era aquele. A mulher deu para ele, ele comeu. Comi. Tolo. E aí, no momento em que eles comem o fruto, o que a Bíblia diz? Que os seus olhos meio que se abriram e eles perceberam que estavam nus. Que coisa! Vergonha! Eles olharam lá e viram que tinha uma figueira e fizeram a primeira roupa da história. Pegaram as folhas da figueira e emendaram umas às outras e se cobriram com ela. Porque se deram conta de que estavam nus. Na viração do dia, ao entardecer, eles ouvem a brisa que eles estavam acostumados, que era, o homem tinha um contato cotidiano de relacionamento com Deus. E Deus estava descendo no jardim para... E aí, Adão, qual o nome do animal que você deu hoje? Como é que foi o seu dia? Deus quer interação conosco. Deus quer interação com você. Aí você fala assim, por que eu tenho que orar? Porque Deus quer interagir com a sua vida. Ele quer interagir com o seu cotidiano. Deus já sabia de todas as coisas. Deus já sabia que o Adão e a Eva tinham comido do fruto? Sim ou não? Sim, mas mesmo assim ele desceu. Mesmo assim ele desceu no jardim. Mesmo assim ele foi até o jardim. Eu não sei se você é pai e você vai para casa sabendo que seu filho aprontou. Já aconteceu disso com você? Você ir para casa ou ir na escola. Vem aqui que o Enzo
aprontou. Rapaz, aí você vai com o coração, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu mato ele? Eu levo para a Fundação Casa? Mando morar com a avó? Você fica pensando trocentas coisas. Ou quando você está no seu serviço, a sua esposa liga e fala assim, olha, quando você chegar, você precisa conversar com a tua filha. Rapaz, você não sabe nem o que você faz. O que ela fez? Olha, tipo a mãe do Júlio, a mãe do Cris, Júlio, só quero que você bata nele. Não precisa nem saber o que está... Ele sabe porque está apanhando. Mas quando você vai em direção a cuidar de um filho que deu problema, seu coração fica pensando, o que eu vou fazer com ele? Eu vou bater, vou pôr de castigo, vou tirar o celular, eu vou parar na cadeia, vou gastar meu réu primário com esse infeliz. A gente, dependendo da coisa que o filho apronta, a gente pensa um monte de coisa. Ou não? Já pensou isso alguma vez na vida, Edson? Não, né? Tudo tranquilo lá, né? E aí, a gente pensa em tudo isso. E Deus já sabia que o homem havia pecado, e mesmo assim Deus desce. Tipo, eles pecaram, mas mesmo assim eu vou. Coração de pai. E quando ele vê o homem e a mulher se escondem de vergonha. A vergonha, ela é também, escute isso, a vergonha também é uma indicação da consequência do pecado. Porque eu só me escondo porque eu sei que eu devo. Isso é interessante de falar, para pensar. A gente tem vontade de esconder. E o interessante é que Deus olha para o homem e para a mulher e fala assim, poxa, por que vocês se esconderam? Porque nós estamos nus. Mas quem disse para vocês que vocês estavam nus? Vocês comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, algo que eu tinha dito que vocês não... Vocês podiam fazer tudo, menos isso. Aí o que vem? A consequência... Irmão, as consequências do pecado. Primeiro, o pecado causa em nós um tipo de constrangimento que a gente tenta esconder de alguma forma com as nossas próprias mãos. Já viu criança que risca a parede? E engraçado que toda criança sabe que não pode riscar a parede. Eles sabem que não pode. A Mimi já está riscando a parede, Douglas? Já? O chão? E quando você chega e vê o chão riscado, o que ela faz? Finge que não foi ela. Eu lembro um dia que o Isaac, meu filho, estava sendo alfabetizado. Eu já contei isso numa outra oportunidade, mas... E ele chegou em casa, estava escrito na parede. Não, antes, eu fui buscar ele na escola, ele falou assim, aprendi as vogais. Pai, sabia que A e I forma a palavra ai? Eu acho que é a primeira palavra que todo mundo sabe escrever, né? Ai, oi, aí acha que já está escrevendo um monte. E aí o Isaac vindo contando da escola que tinha aprendido as vogais e aprendeu a escrever ai. Cara, baixinho, pequenininho, orelhudinho, altura ali. Quando chega em casa, a parede, na altura mediana, escrito que pichação? Ai. Isaac, quem fez isso? Não sei, pai. Que cara de pau. Que serzinho maquiavélico. Quem foi que escreveu aquele ai? Interessante é que nessa época a gente descobre que os nossos filhos aprendem a mentir não com a gente. Não é verdade? Se escondendo, omitindo. E o pecado faz isso. Esconder, 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 omitir. E outra consequência do pecado é a gente querer achar justificativa para os nossos pecados. O homem, em vez de assumir a bronca e dizer, Senhor, fui pego, olha aqui minha sunguinha de folha de figueira, o Senhor descobriu, e agora? Não, o homem diz, Senhor, é verdade, eu comi o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas a culpa é do Senhor. Reparou que ele falou isso para Deus? Ele disse que a culpa era de Deus, por ele ter errado. Olha o que ele respondeu para Deus. Ele respondeu o quê? Foi a mulher que o Senhor... Quem deu a mulher? Foi Deus. Olha o que o Senhor colocou na minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você é casado, se você é casada, quem escolheu essa pessoa que você convive? Foi Deus ou foi você? Assume a bronca. A bucha é tua, cara. Cada princesa tem o sapo que merece, irmão. Amém?
Amém ou não amém? Amém. Quem escolheu não foi Deus. Só que o Adão não, acho que depois dessa, Deus falou assim, eu não vou não vou mais chipar ninguém, mano. Não vou mais chipar ninguém. Faço essa, Adão já vem logo, joga na minha cara que a culpa foi da mulher que eu dei para ele. E ele fala isso, foi a mulher que o Senhor me deu, descentralizando a culpa. Ele culpa Deus e culpa a mulher. Ele não sabia que fruto que era? Sabia, safadinho. Ele queria comer. A gente é desse jeito, a gente quer... Eu não vou sair daqui por causa da câmera, né? A gente quer achar justificativa. A gente quer alguém para empurrar a gente na ladeira. Já reparou? A gente quer sempre alguém para justificar. Chega lá no bar agora, deve ter algum cara bebendo e bravo. Você fala, por que você está aqui enchendo a cara? Você não sabe a bruaca que eu casei. Você vai ver uma pessoa sempre justificando as suas falhas por causa de outras pessoas. Por que você está nessa vida? Porque meu pai não valia nada, aquele cara... Peraí. Você tem uma responsabilidade. Você tem a responsabilidade de escolher entre o certo, o errado, o bom e o mal. Você não pode tirar a culpa de você e ficar simplesmente culpando Deus e o mundo por causa dos seus erros. Amém? Isso é forte, isso está em Gênesis. O pecado ele faz isso. É que você não conheceu minha mãe. Não, é que você não conheceu meu pai. É que você não conheceu... Todos temos a consciência de certo e errado. E o homem está diante de Deus e faz isso. Culpa Deus, culpa a mulher culpa a serpente. E a serpente olha para o lado e falou, lascou, eu comecei toda essa bagunça. Porque a serpente não tem quem culpar, você viu? O homem culpa a mulher e Deus, a mulher culpa a serpente faz nojento, lascou. Agora eu vou ter que rastejar o resto da vida. E aí, eu acho muito interessante essa dinâmica, porque a partir desse momento, a partir que entra o pecado no mundo, algumas consequências começam a acontecer. O homem já trabalhava, antes do pecado já existia trabalho. Antes do pecado o homem já dava nome para os animais, antes do pecado o homem já cuidava do jardim, mas agora o homem vai ter que viver com o suor do trabalho. Ele vai ter que plantar, ele vai ter que esperar as coisas acontecer. A mulher, as dores de parto vai aumentar. Meu pai, só quem já pariu sabe. Né, Gi? Eu não sei como que é. O homem dominará a sua esposa, a esposa tentará dominar o marido, mas não vai conseguir, é uma loucura. Tudo isso consequência do pecado. Mas tem um fato muito interessante que me chama a atenção, é que no versículo de número 21, coloca ali para mim, no versículo de número 21, diz assim, e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher. O Senhor fez, algumas traduções vai falar, coloca na Almeida, Isaac, por favor, só para a gente ver as outras traduções um pouco. Essa é a nova versão transformadora. Na Almeida diz assim, o Senhor fez vestimentas de pele para Adão e a sua mulher e os vestiu. Irmãos, o que eu quero tratar com vocês essa noite, depois dessa pequena explanação introdutória, é que nós, infelizmente, nós temos a tendência de tentar cobrir as nossas falhas, nossos defeitos de caráter, com folhas de figueira. Sabe, a primeira coisa que o homem faz quando ele descobre que ele está nu, ele se envergonha, e ele e a mulher confeccionam com suas mãos folhas de figueira. As folhas de figueira, a priori, até esconde. As folhas de figueira, no primeiro momento, elas até dão uma sensação de estou protegido, mas a folha de figueira não é permanente. Logo a vergonha vai aparecer de novo. Muitos de nós tentamos na vida criar folhas de figueira para esconder os nossos pecados.
A gente acha culpados e justificativas e cria folhas de figueira para se esconder nelas. Tem gente que é infiel, existe folhas de figueira que é infidelidade, folha de figueira que é vício, folha de figueira que é pornografia, folha de figueira que são relacionamentos mais relacionamentos, folhas de figueira que é a bebedeira, folhas de figueira que é o gastar compulsoriamente, folhas de figueira que é a mentira, folhas de figueira são todas as tentativas que nós tentamos construir para esconder os nossos pecados. E nós ainda achamos justificativa para isso. Senhor, eu faço isso porque a culpa é tua. Olha a vida que o Senhor me deu. Olha o bairro que eu nasci. Olha a escola que eu cresci. Olha a mãe que o Senhor me deu. Olha a casa que eu nasci. Olha o vizinho que o Senhor me deu. E todas essas coisas acabam sendo justificativa para construirmos folhas de figueiras para nos escondermos. Irmão, o efeito da bebida passa. O prazer sexual é muito curto. Isso para quem tem. Porque outros tentam buscar em vários relacionamentos o prazer. Uma vez uma pessoa viciada em crack, eu nunca tive uma experiência com crack, mas uma pessoa viciada em crack quis descrever para mim como era fumar crack. E ele falou para mim assim: Rodrigo, pensa num orgasmo maravilhoso. É quando você dá aquela cachimbada e aquilo te leva lá em cima. Só que aí depois você quer mais, e aí já não vai ser tão lá em cima. Você quer mais, e a sua busca contínua dentro daquele cachimbo é ter aquela primeira sensação que você nunca mais vai ter na vida. Infelizmente, isso são folhas de figueiras. Folhas de figueiras que tentam esconder nossa vergonha. Muitos se trancam, se escondem, se isolam debaixo das suas folhas. Sabe, você pode tentar experimentar todas as folhas de figueira que você quiser, e você ainda se sentirá mal no fim. Ainda vai tentar se cortar, ainda vai ficar de ressaca, ainda vai bater a culpa, ainda vai ser difícil, porque todas as folhas de figueira que você tentar se vestir, não serão capazes de esconder a vergonha que sentimos, ou a falta que sentimos do relacionamento verdadeiro com Deus. É tudo superficial. Repare que nada nesse mundo te preenche. Nada. Você pode tomar o uísque mais caro da adega. Você pode ter ido para a balada mais louca com seus amigos. Você pode ter curtido o fim de ano mais doido, feito a maior orgia que você já fez na sua vida. Mas isso é folha de figueira. Não suprirá o vazio que está dentro de você. Não saciará a sua alma. Você ainda vai ter vergonha quando ela murchar, porque ela vai murchar, ela vai embora. E nem a nossa revolta e nem os nossos questionamentos vão resolver as coisas. Só que Deus, Ele é muito maravilhoso. Sabe, todas essas nossas tentativas que nós achamos para cobrir as nossas vergonhas, elas são passageiras. Mas Deus, Ele faz algo maravilhoso. Ele pega o homem e a mulher, e olha isso, Zé Pedro. O texto bíblico vai dizer que mesmo sabendo que eles haviam pecado, Deus ainda vai ao encontro deles. Mesmo sabendo que eles ainda tinham errado, Deus ainda vai ao encontro deles, procurá-los. Deus ainda está disposto a interagir com aqueles mal criados. Olha, eu quero falar uma coisa para você. Não importa a figueira que você está tentando se esconder, Deus ainda está atrás de você.
Ele ainda está te procurando, Ele ainda quer interagir com a sua vida, Ele ainda quer achar uma providência para você, porque o fato de você ter errado, o fato de você estar tentando de alguma forma esconder a sua vergonha, não diz que Ele não te ama. Ele ainda te ama, Ele ainda quer ir ao seu encontro, Ele ainda quer interagir com você. Só que a gente precisa sair de trás do arbusto. A gente precisa dizer: ei Senhor, desculpa Deus, você ouviu? Comi, comi Senhor, foi assim, a mulher me deu, eu já queria, a carne é fraca, né Senhor? Essa é forte, essa é a maior desculpa de todos, né? A carne é fraca, a carne é fraca. Ô irmão, cria vergonha na tua cara, tenha a mente forte, para de desculpinha. A carne é fraca. Metanoia significa mudança de pensamento. Quando eu mudo a minha maneira de pensar, eu mudo a minha maneira de agir. Se você ainda cai nos mesmos pecados, é porque a sua cabeça ainda continua no pecado. Você ainda não teve uma transformação do Espírito Santo, nem um encontro com o Espírito Santo na sua vida. Porque você só não vai beber porque o pastor disse que não pode beber. Você só não vai para sacanagem porque você disse que o crente não faz sacanagem. Não, sua maneira de pensar tem que mudar. E quando você muda a sua maneira de pensar, você muda a sua maneira de ser. Porque não é mais algumas atitudes, porque quando sai de você a mentira, alguma coisa tem que entrar no lugar. Porque uma casa vazia não pode ficar, pode? Não. Então, se sai a mentira da sua vida, o que tem que entrar na sua vida? A verdade. Se sai a esculhambação e a safadeza, o que tem que entrar na sua vida? Santidade. Ela não pode ficar vazia, ela tem que ser preenchida. E a metanoia acontece. Porque meta, é a palavra grega, meta, ela significa objetivo. Aquilo que precisa ser alcançado. Aquilo que transcende o alvo. E nós precisamos encarar Deus de frente. A parábola dos filhos, a parábola dos 2 filhos, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, mostra esse mesmo movimento de Deus para com as nossas vidas. É um Deus procurando a moeda. É o Deus procurando o filho, é o Deus procurando a ovelha. É Deus enviando Jesus no seu calcanhar para te encontrar. Sabe, eu li um livro recentemente do John Stott, que chama Por que Sou Cristão? E o John Stott, ele faz uma declaração em um capítulo desse livro muito lindo. Ele diz assim: Jesus é o cão de caça de Deus. Aí ele fala: por que Jesus é o cão de caça de Deus? Porque Ele me perseguiu com seu amor até me encontrar. E ai, o que seria de mim se o Senhor não tivesse no meu rastro? Ai, o que seria de mim se o cão de caça de Deus não me perseguisse nos escuros da minha vida? E ainda bem que Ele me encontrou, porque Ele me salvou de mim mesmo. Deus está em missão. Às vezes nem em ambiente de igreja você escuta dizer: Jesus te ama, Deus tem um propósito na sua vida. Quantas vezes nos ambientes mais esquisitos você já viu Deus ali? Porque Deus está no seu calcanhar querendo te salvar. Às vezes você está na maior fossa da sua vida e vem o Espírito Santo e fala: eu ainda te amo, eu ainda te amo, eu ainda te amo. É o Deus que vai no jardim, mesmo depois do homem ter pecado. Ele ainda te ama. E você sabe o que é o mais... Aí o bagulho fica louco. Que aí eu falo que Deus é embaçado mesmo, irmão. Sabe por quê? Vamos raciocinar. O homem e a mulher faz uma tanga de folha de figueira. Deus olha e fala: isso não vai cobrir o teu pecado. Isso não vai cobrir a sua vergonha, meu querido.
Você está tentando com as suas próprias mãos esconder a tua vergonha, e isso vai ser muito superficial. Mas calma, que eu vou cobrir a sua vergonha. Olha o movimento de Deus. Ele fez uma roupa, uma túnica com pele de animais. Deus não foi no guarda-roupa do céu e disse: Adão, como Adão vai ficar, deixa eu ver, caque é a cor do momento. Não, nude. Não. Nossa, vou colocar esse cropped na Eva aqui que vai ficar um chuchuzinho. Ninguém fala chuchuzinho mais, né? Mas enfim, Deus não fez isso, não foi no guarda-roupa e trouxe uma túnica. A palavra diz que o Senhor fez uma roupa com pele de animais. Deus, o pecado gera consequências, o pecado gera morte, e alguém teve que morrer, para que o pecado do homem e da mulher fosse escondido. Quem foi? Algum animal. Deus sacrificou um animal, para cobrir os homens e a mulher com a pele desse animal. Nós temos um Deus que Ele mesmo fez o primeiro sacrifício em favor de nós. Olha que coisa louca. Da onde saiu a pele de animal? Deus tinha um estoque. Não! Alguém morreu! Um animal morreu, um cordeiro provavelmente morreu, para que com sua pele, para que com seu pelo, cobrisse a vergonha do homem por causa do pecado. Mas as roupas se desgastam, as roupas têm que trocar. Adão viveu mais de 500 anos, imagina, ele não ficou só com aquela roupa. Outros cordeiros tiveram que morrer, outros animais tiveram que morrer para cobrir a vergonha de Adão. Mas quem cobriu a vergonha de Adão não foi ele mesmo, foi Deus. Porque por mais que a gente peque, Deus tem uma providência para o nosso pecado, uma providência para a nossa vergonha. Deus tem um caminho para a sua vida, Deus tem uma resposta para o seu dilema, porque mesmo caído, mesmo em pecado, Ele ainda vem ao nosso encontro, e não só vem ao nosso encontro, Ele providencia um meio de nos levantarmos sem vergonha. Mas eu tenho que sair de trás do arbusto, eu tenho que ir de encontro a Ele. Tem uma palavra do Tim Keller, um autor que eu gosto muito, e ele diz assim: Deus criou vestimentas de peles para eles. Aí o Tim Keller fala assim: saia de trás dessa árvore. A única maneira de você superar o seu medo, a única maneira de você superar o seu trauma, a única maneira de você ser feliz novamente é se você estiver nu e sem vergonha diante de Deus. Nu na alma, né, irmão? Pelo amor de Deus. A pessoa faz um apelo aqui agora: irmão, tire sua roupa, pelo amor de Deus. Tem umas esculhambação assim, né? Mas não. Saia de trás dessa árvore. Abra-se para Deus. Admita o que você fez. E venha para Deus, porque Ele te vestirá. Sabe, queridos, eu quero dizer para você uma coisa. Saia de trás das figueiras que você construiu para esconder as suas vergonhas. Porque você está tendo que aumentar os níveis de figueira, os níveis de folha. Isso cansa. Se esconder se cansa. Se esconder se cansa, e se esconder abala os relacionamentos, abala as pessoas que estão ao seu redor. Abra o seu coração para o Senhor, assuma que você errou, assuma suas falhas, limitações, não transfira sua culpa para ninguém, porque a graça de Deus te cobre. E sabe o que é mais maravilhoso? Que essa pele que veste o homem e a mulher também pode ser uma figura de Cristo.
O João Batista, ele diz algo maravilhoso, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 29. Olha o que João Batista diz para os seus discípulos quando ele vê Jesus. Ele diz assim: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O livro de Hebreus, capítulo de número 10, vai dizer que Jesus é o sacrifício único e definitivo. Porque todos os outros sacrifícios eram transitórios e precisava ser feitos sacrifícios e mais sacrifícios para perdão dos pecados, inclusive do sumo sacerdote. Mas o sacrifício da cruz, Cristo se fez vergonha, Cristo foi despido, Cristo foi crucificado e morto, para que através da vida dele, nós fôssemos cobertos, de uma vez por todas, da nossa vergonha. Aleluia? Aleluia? Jesus na ceia, ele diz: olha, esse é o meu corpo, partido por vocês. Esse é o meu sangue, o símbolo de uma nova aliança. O sangue que perdoa pecados. Sabe por quê? Porque o Jesus é o símbolo daquele cordeiro que lá atrás, daquele animal lá atrás que foi sacrificado, o primeiro sacrifício, que não foi feito por homens, o primeiro sacrifício foi feito por Deus, para cobrir a vergonha do homem. Você não tem um Deus mau, como muitas pessoas pensam. Deus é bom, Ele é perfeito, e Ele providencia um caminho bonito para a sua restauração. Você vai ver que depois que o homem e a mulher são vestidos com peles de animais, eles são colocados para fora do jardim. Mas tem um motivo do que eles são colocados para fora do jardim. Então Deus é bom e tirou eles do jardim. E agora? Mas havia no jardim uma árvore, que era o fruto da vida. E quem comesse, teria vida plena e eterna. Por que Deus tira o homem e a mulher do jardim? Porque agora, eles sendo maus, eles tendo pensamentos maus, e conhecendo o bem e o mal, se eles comessem do fruto do fruto da vida eterna, o mal seria eterno. Mas Deus diz: não, eles não podem estar aqui. Eu vou preservar, porque o mal não durará para sempre. O mal não durará para sempre. Mas enquanto eles estiverem nessa peregrinação, eu os cobrirei, eu os vestirei, eu cuidarei deles. Aleluia? Deus tem providência para a sua vida. Mas você precisa sair de trás desse arbusto que você se esconde. Você precisa reconhecer: ei, eu venho construído folhas de figueira para me esconder. As minhas folhas de figueira têm vários nomes. Às vezes tem vários laudos médicos, minhas folhas de figueira, e é tudo justificativa para eu continuar sendo quem eu sou. E a dose de remédio tem aumentado, e as consultas do psiquiatra têm aumentado, e os namorados têm aumentado, e a depressão tem aumentado, e as doses de bebida têm aumentado, e já não é mais só o narguilé, precisa ter um pouco de maconha, e só a maconha não dá, tem que fazer um mesclado, e o mesclado só não dá, eu vou para K9, porque eu preciso de alguma forma sair dessa realidade, me esconder. Mas Deus te chama para fora, porque Ele se dá, para que você não tenha mais vergonha. Ele enviou seu próprio Filho para ser o sacrifício perfeito e nos cobrir e vivermos uma vida sem medo, confiando nele, nessa peregrinação. Eu quero dizer para você essa noite: saia de trás dos arbustos que você tenta se esconder. A ceia simboliza justamente isso, irmão, porque a ceia é o ápice do Jesus que morreu por nós para perdão dos nossos pecados.
Se você não reconhece que você depende dele para estar pleno com Deus, acabou. Por isso que um dos papéis da ceia é analise-se o homem a si mesmo. Eu me analiso e digo, eu preciso ainda do corpo de Cristo. Eu me analiso e digo, eu preciso do sangue de Cristo para cobrir minhas vergonhas. Jesus é suficiente para cobrir as tuas vergonhas. Hebreus capítulo 10, versículo de número 18, olha que texto bonito. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais. Vou repetir. Aonde os pecados foram perdoados, não há necessidade mais de oferecer sacrifício. Deixa eu te falar uma coisa, existe uma folha de figueira que chama religiosidade. Vou te falar, pessoas que se escondem atrás da religiosidade, tentando se sustentar. Aí, entrega a sua vida para Jesus, mas ainda diz, ai, Deus está pesando a mão porque eu fiz isso. Ai, Deus vai... Irmão, não tem mais sacrifício, o sacrifício de Cristo foi perfeito sobre a sua vida. Você tem que tomar posse desse sacrifício na sua vida, e falar assim, eu estou vestido com o sangue de Cristo Jesus. Eu não estou vestido com peles de cordeiros corruptíveis, eu não estou vestido com folhas de figueira, eu estou vestido com o sangue do sacrifício perfeito de Deus que me perdoou e que me salvou. Liberte-se das folhas e da vergonha, porque Deus está no seu calcanhar querendo te salvar, querendo mudar a sua história, mudar a sua vida. Mas você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem para sair de trás do arbusto e arrancar essas folhas que te escondem. Te escondem de você mesmo e dos outros, porque você não pode se esconder de Deus. Você vê que as folhas de figueira fez com que Adão e Eva estivessem bem entre eles, mas quando vem a voz de Deus, eles se escondem, não um do outro, mas de Deus, porque as folhas de figueira é uma maquiagem social. É aquela carinha de pessoa boazinha que você faz, aquela carinha de bom moço, de boa moça que a gente faz, mas não dá para se esconder de Deus. E Ele te chama essa noite. Vem a mim e eu te vestirei. Tenha coragem de lançar fora tudo aquilo que você tenta usar como muleta para se esconder, e receba a salvação de Cristo Jesus sobre a sua vida. Coma do pão, beba do cálice, aceite Jesus como o único e suficiente Salvador, e creia que esse sacrifício é para a eternidade, em nome de Jesus, amém? Feche os teus olhos.